Olá, professores, colegas, bom dia. Vou apresentar rapidamente o seminário 1 do meu trabalho Score de Risco para a Priorização de Auditorias em Contratos Públicos, uma abordagem com inteligência artificial explicável, com o professor orientador João Gabriel de Moraes, para o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, o PPCA. Vou apresentar aqui principalmente as ótimas sugestões e itens apontados ali para revisão durante a qualificação, para aproveitar melhor nosso tempo também. E apresentando rapidamente aqui, o contexto aqui, estamos falando, em termos de cifra, em 2022, de 162 bilhões. Esse foi o valor de total de compras homologadas. Então, nesse nível, último ponto, distribuídas em milhares de contratos, praticamente meio milhão de fornecedores e milhares de contratos, e tudo isso com complexidade de ritos legais, atores envolvidos, diversas pesquisas sobre questão de fraude, dificuldade de fiscalização, e onde tem muito dinheiro, se não tivermos um controle forte, existe justamente isso. Um exemplo apenas, 39 milhões em fraudes identificadas na fiscalização da CGU em relação aos contratos relacionados à Covid, também nesse mesmo período de 2022. Então aqui nós temos um problema real, presente, de desatualizado, 162 bilhões, imagina hoje, compras governamentais, tudo isso, se não for tratado, gera prejuízos altíssimos para a população, fraudes cada vez mais sofisticadas, e os métodos tradicionais de auditoria não vão acompanhar, muito menos a quantidade de auditores. Então essa pilha aqui de papéis aqui mostra um pouquinho do milhares de contratos, e é impossível a gente tentar ganhar essa batalha aqui utilizando os métodos antigos ou mais tradicionais. Então, como é que nós podemos atuar nesse problema? Trazendo inteligência artificial. Mas que seria o caminho hoje mais direto ali para se falar. Utilizando técnicas de machine learning ali que vão auxiliar os auditores nesse conhecimento que eles já têm de risco a achar quais são os pontos de maior risco, de sinais de alerta, de pistas que eles possam identificar para uma atuação mais efetiva, né? Então, nosso trabalho vai ser uma metodologia de sentido. Nós já conversamos, vou passar rapidamente aqui, sobre justamente trabalhos que trazem essa visão de alertas, de flags, de red flags, de fraude, de risco nessa parte de contratação. Trabalhos que já começam a trazer a ideia de padrões de risco, padrões de conluio, padrões de clusterização de agrupamentos, padrões de rede. Depois fizemos uma abordagem sobre trabalhos supervisionados, já são trabalhos que vão pegar essas bases de punição e tentar identificar padrões para modelos supervisionados, aí entra vários tipos de modelos. Trabalhos mais avançados, utilizando ideias de grafos, ideias de deep learning, fraudes contábeis, redes de grafos neurais, de explicabilidade. Conversamos rapidamente também sobre a complexidade, toda a questão de ritos legais, das citações, os tipos de irregularidades que nós podemos encontrar, e nós focamos, baseados na literatura, em 3 construtos principais, né? Riscos relacionados à empresa, a sócio e a contrato, licitação. Então, basicamente, aqui nosso trabalho vai ser, hoje, o auditor, inconscientemente, ou pelo menos de forma não tão estruturada, ele consegue identificar que se eu tenho uma empresa que não tem nenhum empregado, ou se eu tiver uma empresa que foi aberta recentemente e já está pegando contrato de cifras muito grande, ou o sócio, por exemplo, não tem um nível de conhecimento, um sócio de uma empresa milionária, mas que, por às vezes, pode não ter
um nível de capacitação tão alto, temos um exemplo aqui, esses pontos, de forma isolada, não ajudam de forma o auditor a chegar num caminho ali do que pode ser de maior risco. Mas se nós conseguimos juntar todos esses critérios, aí já conseguimos criar uma história. E essa história vai ajudar o auditor a identificar quais são os riscos que podem ser mais relevantes. Nosso trabalho vai ser justamente pegar todo esse conhecimento, ajudar a criar essa história, o padrão e como o auditor pode atuar de forma mais efetiva. Para isso, vamos pegar dados públicos, primeiramente fazer toda essa coleta, pré-processamento, identificar quais são os critérios que se aplicam a esses construtos que nós conversamos. Após isso, nós vamos fazer toda a parte de feature selection. Aqui está até invertida a ordem, perdão, vou corrigir. Vamos fazer o feature selection, identificar quais são as variáveis mais relevantes. Depois desse ponto, nós vamos entrar toda a questão de normalização, dados que estiverem em escalas diferentes, padronizar em uma escala única para facilitar esse entendimento pelo aprendizado de máquina. Após isso, vamos entrar uma base, como a maioria das bases relacionadas à fraude. Ela é uma base desbalanceada, então vamos aplicar técnicas de rebalanceamento. Entramos no treinamento dos modelos de Machine Learning, Deep Learning, métricas de validação, aplicação de no método Confidence Set, uma ferramenta para identificar quais são os modelos que, em teste de hipótese, têm um desempenho maior em relação aos outros. A parte de explicabilidade, aqui eu vou utilizar o Shapley para isso, e já uma ferramenta, o painel, o framework para tomada de decisão pela auditoria. Aqui já, um dos pontos aqui trazido inclusive pelo professor Peng, buscamos aqui trazer outros trabalhos de maior relevância, de maior impacto, inclusive internacional. Trouxemos outros trabalhos do Fazekas, que é um autor que tem vários trabalhos relacionados à fraude, à corrupção. O Ken McKen também, que faz pesquisas em relação ao universo, ao cenário aplicado no Canadá, também em relação a fraudes, que também traz esses mesmos critérios de riscos que estamos identificados aqui no Brasil. Publicações dos Estados Unidos, da GAO, o General Administration Office, em relação a critérios de risco de corrupção em contratações. Então, trouxemos todo uma maior robustez em termos de referenciais para esses critérios de risco, nós estamos chamando, né? Adicionamos também um item que não tinha antes, né? Agora trouxemos a rede de relacionamento dessas empresas, que eu tenho uma empresa que está sendo observada, os sócios, as empresas dos sócios já tiveram punição, vão entrar também agora como um atributo, e o universo de 12 mil empresas, né, que está até autorizado também, e 15% desse universo são empresas punidas que vão ser utilizadas como target, que vai ser essa linha vermelha. O trabalho traz mais itens, são 58 atributos que foram gerados para fazer essa análise. Posto isso, vamos entrar na parte de regularização. Utilizamos o laço para fazer essa avaliação. De 58 variáveis, caíram para 44. 58, só um detalhezinho, variáveis categóricas que após o one-hot encoding tiveram uma expansão, né? Por exemplo, aqui a natureza jurídica, tivemos que fazer uma hot encoding, a questão de faixas de capital social. E o modelo identificou das 44, um ponto interessantíssimo aqui para observarmos, a variável nova que foi introduzida recentemente aqui, coletada recentemente, rede de relacionamento com empresas punidas, aqui no caso em terceiro nível, foi uma das variáveis de maior significância em relação a feature selection. E vamos aqui caminhando. E aqui só até falar a verdade, um exemplo para explicar melhor essa ideia de rede, né? Eu tenho, por exemplo, uma empresa que está sendo observada aqui em vermelho, vai estar no meu primeiro nível. O segundo nível, eu vou pegar os sócios, né, ou empresas que estejam dentro dessa parte societária, dessa companhia, no caso aqui, no segundo nível,
E o terceiro nível já vai ser as empresas que o sócio é parte, sociedade é proprietário, né? Então, assim, se eu tenho uma empresa aqui que já foi punida e esse sócio é sócio da minha empresa também, isso vai ser um fator que vai ser apresentado para o modelo também colocar como avaliação, certo? E já partindo aqui para a parte de treinamento, testes, um item que a professora Tiziane pediu para detalhar um pouco melhor. Aqui um ponto interessante, né? Em relação à prevalência, né, da variável alvo, target, né, no dataset como um todo, ela tem uma proporção, uma prevalência de 15%. Esse mesmo cuidado para a base gerar, a base de treinamento e a base de validação de seguir essa mesma proporção. Vamos explicar mais um pouco na frente. E só para uma visualização melhor, trouxemos aqui o relacionamento dessa variável target com as outras variáveis, né? Então vamos identificar que empresas com valor de recebimentos acima de 1 milhão têm uma proporção maior, que na faixa dos 35% dessa variável são de targets igual a 1, empresas punidas no caso. Empresas que conseguiram realizar compras de governo, né, em menos de 90 dias de abertura, também tem presente isso daí. Empresas que tem múltiplas atividades também, por exemplo, vai ter uma variável da proporção um pouco maior. Então, assim, né? E vai baixando, né, até chegar em... Se uma rede de segundo nível tem poucas empresas punidas ali, tem poucas variáveis target de punição nesse sentido, e, enfim, vai identificarmos um pouquinho da proporção dessa variável target. E já o segundo ponto é em relação à estabilidade. Também, nesse mesmo sentido, a professora Tiziane pediu, olha, eu quero que fique mais claro se existe uma similaridade entre os exemplos que existem no treino e no teste, pois se o teste tem exemplos que não existem no treinamento, naturalmente o nosso modelo não vai performar bem, porque ele nunca viu treinar aquela situação, né? Então, para isso, pesquisei, né? Então trouxe aqui 2 testes que foram aplicados aqui, um pelo Anderson e o outro, vou buscar o autor aqui também, mas o teste é o Kolmogorov-Smirnov, que já é utilizado muito em regressão linear, que é justamente o seguinte, né? É assim, eu vou comparar 2 distribuições e um teste de hipótese para identificar se elas provêm de uma mesma distribuição e se apresentam similaridade entre si, né? Então seria o primeiro critério. Todas as variáveis passaram nesse teste. A gente fizemos o split, né? Destacando que a estratificação em relação à variável minoritária, né? E o segundo ponto é em relação ao PSI, a Population Stability Index, que também é uma métrica que vai avaliar 2 distribuições e trazer se elas têm similaridade, qual o grau de diferença entre si, né? Então, assim, quanto mais próximo de zero, maior é o grau de similaridade entre essas 2 distribuições. Também aqui o resultado estável em todos. Então, a preocupação inicial que a gente tinha em relação à estabilidade, né? Observando por meio desse teste. Segundo ponto, que também é novidade, tá? Trouxemos aqui, além das métricas de rebalanceamento anteriores, métodos, trouxemos mais 3, que são o Tomac Links com o Undersample, Borderline Smooth e o Density Smooth. Só, como eu já expliquei na qualificação dos outros, né, vou focar mais nos novos. O Tomac Links, os links de Tomac são um método, uma técnica para geração de... Na verdade é uma limpeza que ele faz, né? Esses dados que são sintéticos, que são gerados, eles vão pegar e eliminar os pontos que ficam na zona de fronteira de decisão. Então, assim, aquele ponto que fica na zona de fronteira, que vai fazer com que o modelo, às vezes, se direcione ali para um padrão ali que não seria o ideal, ele vai limpar e vai deixar essas zonas de decisão bem destacadas e bem separadas para o modelo facilitar a identificação de padrões. O borderline, ele
que já funciona de modo contrário, né? Ele vai buscar criar dados sintéticos, né? Ele deriva dos multi, e justamente nessa zona, nessa área de fronteira, né? Nesse borderline, para que se nas zonas de decisão que já são mais claras, o modelo já performaria bem, né? Então a ideia é criar exemplos nessa zona de fronteira para que o modelo justamente consiga fazer esse ajuste fino nesses pontos aqui mais relevantes, né? O Density Smooth já vai trazer, por fim, uma ideia de criar variáveis sintéticas minoritárias justamente em clusters que são identificados com base no algoritmo DBSCAN. Também já gera uma ideia de clusterização, né? Aqui são alguns exemplos do modelo, trazendo já para as novidades, né? Aplicamos todos esses métodos aqui. Utilizamos o Ensemble, né, do TabPFN com LightGBM, são dois modelos que performaram melhor. O TabPFN tem um lado ruim, que observamos que ele, para variáveis, para bases desbalanceadas, ele acaba direcionando mais realmente para a área majoritária, então assim, ele tem esse problema. Mas funciona muito bem ali a identificação de padrões. Já o LightGBM já consegue tratar e identificar melhor essa parte de bases desbalanceadas. Então, assim, os dois performam, dá uma união interessante. O segundo ponto, a AutoML também, para identificar melhor essa questão de leaderboard, facilitar também toda essa evolução. Estamos utilizando a biblioteca da AutoGluon. E aqui já caminhando aqui para os resultados, né? Considerando a variedade de modelos, rebalanceamentos e tunagem de hiperparâmetros, nós utilizamos o Grid Search e o Randomized Search. Nós temos aproximadamente uma variação de 170 treinamentos. Né? Esse daqui é automatizado via código, no caso. E justamente aqui nós trazemos aqui já o F2 Score, que é o critério de ranqueamento, né? O LightGBM com a Grid Search Imbalance teve um F2 Score de 62% e o Recall de 75%. Né? Por que o Recall e por que o F2 Score? Para a auditoria, para os auditores, para todos os problemas relacionados a risco, né? É muito mais, assim, às vezes, é muito mais custoso deixar passar um contrato que pode vir a ser fraudulento e lá na frente isso gerar uma perda para a sociedade, para a União, do que olhar um contrato a mais, né? Então, assim, o falso positivo não vai ter o custo tão alto quanto um falso negativo, né? Então, por isso, o recall ele vai justamente ter essa preocupação de observar os verdadeiros positivos minimizando os falsos negativos, e o F2 Score faz essa média harmônica pesando mais o custo para o falso negativo. Vamos observar aqui que não está aqui ainda nesse leaderboard aqui o TabPFN, pois ele sofreu nos últimos 2 dias uma atualização da versão 2 para a versão 2.5, e isso gerou todo um problema de versionamento com as outras bibliotecas que dependem dele. Estou tratando esse item aqui, por isso que eu já não trouxe, mas para o seminário 2 já quero trazer a base de resultados completa. E o segundo ponto aqui também, né, a gente trazendo aqui da apresentação da qualificação, né, nós vamos gerar esses 170 itens, treinamentos, baseado no Model Confidence Set do Hansen. Quais são os modelos que, por teste de hipótese p-valor, têm estatisticamente um desempenho melhor que os outros, né? Então a gente vai identificar esse grupo, e dentro desse grupo, no caso, nós vamos pegar qual o modelo selecionado ali para o treinamento, explicabilidade, né, etc. Como começamos antes, né? O foco acabou sendo um pouco mais no F2 Score, mas também olhamos a questão do Breer Score. O Breer Score é um score que vai dar uma noção de calibração do modelo.
é um score quanto menor, melhor. E ele vai dizer, olha, aquela probabilidade que foi dada ali, ela está coerente ali com realmente aquela target ali do modelo, né? E justamente isso é importante para dar esse grau de risco lá na frente. E aqui já para o final, né, vamos aqui trazer o Shapley Valley da parte de explicabilidade. Né? Vamos ter uma aplicação aqui, algum exemplo, utilizando o LightGBM. E ele vai justamente baseado em... É uma ferramenta aqui da economia, da teoria de jogos, né? Ele vai trazer justamente quais são os fatores que ajudam na decisão do modelo em relação a uma predição específica, né? De um item, de uma linha específica ali. Então, assim, aqui é o sumário concentrado aqui, as variáveis que têm maior peso nessa decisão ali, né? A empresa com a valor acima de 1 milhão, empresas que não têm empregado, empresa socioativa, né? E aí só como um exemplo aqui, por exemplo, sinal de risco, né? Se o modelo identificar que essa empresa já recebeu mais de 1 milhão, ele já calcula aí 0,99 aí de peso na decisão do score, né? Se tem uma empresa também que não tem empregados cadastrados, ele já também bota um pezinho aí a mais, né? Por outro lado, tem sinais também de proteção, ou seja, né, que vai considerar que é baixo risco. Se a empresa tiver na faixa de capital de 1.000 a 10 mil reais, ele considera que é um fator que contribui para identificar que não tem risco, essa empresa não tem um risco baixo. Se tem um sócio que é funcionário público, também isso ajuda a dizer que isso chegar num ponto de decisão que esse risco é baixo. Né? Então, aqui estou apenas um exemplo aqui. Na situação que o modelo acertou, que o target é 1 e deu probabilidade de 0,97, quais são os fatores que mais influenciaram no modelo para tomar essa decisão? Né? Então, o fato de avaliar o atributo, né, de mais de 1 milhão ser igual a 1, gerou esse impacto. Se ela já foi punida em 3 níveis, né, também gerou um impacto. E isso aqui a gente consegue chegar e dizer para o auditor, olha, editor, esses aqui são os pontos de maior relevância para dizer que esse contrato aqui é um contrato de risco. O auditor vai usar o conhecimento dele, a experiência, unida a toda essa parte de machine learning, para identificar e dizer, olha, esses aqui são os pontos que nós devemos nos preocupar mais. Da mesma forma, aqui eu vou trazer um verdadeiro negativo, né? Um modelo real. O target real era 0, previsto do modelo deu 0%, 0,02%. E aqui nos fatores de proteção que ele considerou, né, o capital social baixo, a empresa que tem CNPJ ativo, são algumas das variáveis que ajudam na decisão de que não tem risco. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção. Só para apresentar aqui realmente alguns dos resultados atualizados e informar aqui agora os próximos passos já para o seminário 2, né? Trazer esses resultados completos, aprofundar a interpretabilidade e nessa ideia de prova de conceito aplicada, que vai ser esse painel analítico. Obrigado!